10 de agosto, crescendo em Cristo. Nós não podemos ficar sem crescer. Precisamos crescer espiritualmente. E Efésios 4,14 diz: para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Paulo já percebia que um dia a coisa ia ficar do jeito que estamos vendo hoje, né? Situação terrível. No tempo de Jesus Cristo, ou no tempo do apóstolo Paulo, não existia duas religiões cristãs. 3, 4, 5 mil religiões cristãs. Não. Existia uma religião cristã. Existia, logicamente, que alguns judeus convertidos que ainda precisavam entender alguma coisa, se reuniam todos juntos. Então, essa divisão que foi sendo feita não é de Deus. Isso é do inimigo, que causou tantas divisões, porque Deus não causa divisão, ele causa união. União dentro da família, união na igreja, união na escola, união no trabalho, união com os vizinhos. Então, isso é o que Deus faz, é o que Deus quer. Então, Paulo percebeu que viriam esses mestres enganadores, com ventos de doutrinas mal interpretadas, e é um esquema de enganadores. Por isso que tem tantas igrejas hoje, porque houve uma multiplicação imensa dos enganadores. E esses enganos são lançados sobre os crentes. Então, Paulo usa 3 metáforas. A primeira é uma criança que está na sua infância e que corre de um lado para cá, daqui para lá, de lá para cá, aquela agitação normal de uma criança. Está se desenvolvendo. Então, ele vai se enganar muitas vezes, vai se machucar, vai tropeçar, cair, e é perigoso até morrer. Por isso que os pais têm que ajudar a olhar essas crianças. É uma fase de agitação. A igreja não pode ficar nessa fase de agitação, ser como meninos, correndo de lá para cá, daqui para lá. Isso aqui eu creio, agora não creio mais porque alguém me falou, agora não sei o quê. Não tem uma segurança, uma firmeza. É uma fé vacilante. Outra metáfora é o perigo em alto mar, como se fosse um barquinho. Bate o vento de um lado, leva para cá. Bate o vento do outro, leva para lá. Olha, os enganadores criam dúvidas na cabeça de vocês. Vocês acabam acreditando e vai para um caminho errado. E pode naufragar, sem dúvida. Outra metáfora fala de ser enganados por pessoas ardilosas, que praticam truques. A palavra ardilosas é kubeia, em grego, e quer dizer jogo de dados, astúcia, truque.
E quanta coisa existe nessas 5.000 tipos de igrejas diferentes do cristianismo. Quantos enganadores, truques, as pessoas estão às vezes cegas pelo egoísmo, cega pelo materialismo, cega por querer, por não ter paciência de esperar, cega principalmente porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus, são enganadas facilmente. E Paulo vem dizendo que o que é unido é bom, o que divide é mal, em termos de teologia, de doutrinas, de Bíblia. Como que uma igreja saudável funciona como um corpo? Então, Efésios 4, 15 e 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui ele usa duas metáforas, que é o corpo, e usa outra metáfora que é a igreja, a construção do templo. Vocês são templo do Espírito Santo. Tem que crescer, tem que completar isso, não pode ficar construído até na metade. Então, se chega algum e fala, olha, isso aqui, você não deve colocar tijolo, você deve colocar telha, sentar telha no lugar de tijolo. Ah, então tá bom. Ele começa a sentar telha no lugar de tijolo, na parede. O outro fala, não, mas não é telha, não. Isso aí você tem que assentar uma madeira. Aí ele começa a sentar madeira na parede da igreja, do santuário de Deus. Depois chega outro e fala, não, não é madeira, não. Isso aí, você tem que colocar um piso. E ele começa a colocar piso na parede. Veja que confusão. Ele quer seguir os ventos de doutrina, os enganadores, e acaba não edificando a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Então ele diz assim, vocês devem seguir a verdade em amor. A verdade às vezes dói. Não é fácil crescer. Crescer dói. Certo? Crescer dói. Você vê o crescimento de um dente numa criança. Quando começa a crescer um dentinho na criança, dá até febre. A criança fica doente. Porque dói. É difícil. Mas é necessário crescer. Precisa crescer. Essas dores vêm. Então a verdade, precisamos crescer seguindo a verdade. A verdade às vezes dói. Então o que aconteceu para surgir esses 5.000 igrejas? Os enganadores perceberam que essas coisas que dói, eles precisavam facilitar. Como Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me. Então eles resolveram cortar um pedaço da cruz que nós precisamos colocar no ombro para ficar mais leve. E foram cortando até ficar tão leve que virou uma brincadeira, né? As pessoas acham melhor seguir uma religião, uma doutrina que seja bem leve, light. Então existe igreja para todo gosto.
Mas Jesus falou: segue a verdade em amor. A verdade dói, é difícil. Nós não podemos discutir com Jesus Cristo. O que é verdade, mas faça isso com amor e não por obrigação. E então, você seguindo a verdade, você vai crescer naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça é quem manda. Nós não podemos seguir outra cabeça. Que cabeça você está seguindo? Ah, meu pastor falou que é assim. Meu presbítero falou que é assim. O apóstolo tal falou que é assim. Eles são a vossa cabeça? O Papa, o padre falou que é assim. Eles são a vossa cabeça? Aqui diz: nós devemos crescer em verdade naquele que é a cabeça, Cristo. Ele já deu a verdade. E aí, pela colaboração de cada um que recebeu seus dons, crescem em amor. Quais são os ventos de doutrinas que sopram hoje? Que Paulo visualizou naquele tempo que já estava começando. Naquele tempo de Paulo, eles falavam: mas você tem que se circuncidar para você ser salvo, senão você não vai ser salvo. Mas você tem que sacrificar um cordeirinho, senão... Eram besteiras, já havia passado aquilo. É interpretação errada. E Paulo está dizendo: não, são ventos de doutrina, tudo errado, não sigam eles. E hoje, o que é verdade e que dói, é verdade, dói, é difícil no mundo que nós vivemos, mas que as religiões resolveram facilitar. Quais são? A volta de Jesus. Alguns falam: todos vão ser salvos. Jesus vai ficar 1000 anos aqui andando para converter todo mundo. Mentira. Outra coisa, dons de línguas. Todo mundo tem que ter dons de língua. Mentira. Dons são dados para algumas pessoas. Um para mestre, outro para evangelista, outros para apóstolos, para profetas. E dom de línguas. Alguns recebem, outros não. Jesus não tinha dom de línguas, não é? Você já viu Jesus falando em outras línguas? Ele falava em outro idioma, o aramaico, o grego, né? Então, são ventos de doutrinas, enganos, perdão dos pecados. Ah, mas eu quero confessar para uma pessoa, o padre perdoa o pecado. Como que pode perdoar pecado? Pecado é só Deus que perdoa. Eu posso perdoar meu irmão que me ofendeu, tudo bem, mas ainda ele precisa pedir perdão para Deus. Outra fantasia e religiões que inventaram isso, a imortalidade da alma, ou seja, você não morre. Você, depois que morre, vai viver em outro lugar. Alguns dizem: vai reencarnar. Outros um vai para o inferno, outro vai para o purgatório, vai continuar vivendo lá. Mentira. Ventos de doutrina, enganadores. No sábado, porque mudou para o domingo. Não tem escrito na Bíblia que mudou para o domingo. Inventaram isso. A Igreja Católica inventou no século III depois de Cristo. Por causa do Constantino, o pagão, que guardava o domingo, o dia do sol. Não precisa guardar mais os mandamentos é até João. Veja, João é considerado ainda na profecia do Antigo Testamento. E João previu que o Cordeiro de Deus viria e não precisaria mais dos cordeiros que iam
sacrificados. Então ele estava falando da lei cerimonial. A lei cerimonial foi até João. Depois não precisava mais dessa cerimônia, porque o Cordeiro verdadeiro veio. Não estava falando da lei moral. Ventos de doutrinas. Alimentação. Pode comer tudo. Tudo que entra pela boca não contamina o homem. Sim, só que ali não está falando de alimentação. Ele está falando do que sai da boca deles ali. Ele quer ressaltar que não fique nas leis cerimoniais, onde tinha que fazer aquela cerimônia antes de comer. Tinha que colocar um pouco de água na mão e derramar essa água até o cotovelo. 7 vezes, nessa mão, na outra, até 7 vezes. Quem que inventou isso? Os judeus inventaram. E eles acusaram Jesus de que os apóstolos não usavam, não lavavam as mãos. Essa lavagem de mãos, lavagem de pratos, lavagem de... Tinha que lavar 7 vezes. Senão era imundo. Eram besteiras, ventos de doutrinas. E Jesus falou que esses ventos de doutrinas não tinham importância nenhuma. Essas tradições, essas invenções. Mas o que saía da boca deles, isso ia condenar, porque o que vai sair da boca deles é que eles queriam matar Jesus. E mataram. Eles eram hipócritas e falsos. Por isso Jesus falou isso, não é alimento. Porque se fosse alimento, ele estaria contradizendo Levítico 11, que diz: olha, eu vou dizer a lista que vocês devem comer. Isso pode comer, isso não pode. Certo? Por que Jesus ia dizer, não, agora pode comer? Os animais tinham ficado limpos agora? No tempo de Jesus? Por que os demônios foram nos porcos e não nas ovelhas? Porque quem vivia ali era um misto de samaritanos, judeus misturados. Eles criavam porcos. E judeus não comem porco até hoje. Porco, Jesus falou, não pode comer. Então, esses são ventos e doutrinas que estão hoje por aí. Cada religião usa uma coisa para facilitar. Ah, mas eu gosto de carne de porco, então vou nessa religião. Ah, todo mundo vai ser salvo na sua religião? Então eu vou nessa. Ah, todo mundo precisa ter dom de línguas? Ah, eu quero ter também, então vamos lá. Perdão do pecado, isso aqui pode se confessar lá, tá tudo certo? Tá, então eu vou lá. Imortalidade da alma, então não morre mais? Na sua religião não morre mais? Não, você não vai morrer. E isso aqui no sábado, domingo, hoje todo mundo guarda domingo, vou fazer meu emprego, tá? Então eu vou sair do sábado e vou pro domingo. É uma religião que me agrada. Alimentação, eu gosto de carne de porco, então vamos para a igreja que come carne de porco. Vocês perceberam como que é? Quando Jesus diz assim, seguir a verdade em amor. Porque o cabeça é Jesus Cristo. Cresçamos. Deus nos abençoe.